Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos responder a perguntas dos internautas. Tudo bem, Maria? Como está? Olá, Cris. Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje é um programa especial porque nós devemos para algumas pessoas, aliás, para todos, né? Mas eu tenho, à medida do possível, tentado responder a todos, mas é um número tão grande de perguntas que fica difícil. Então, algumas a gente responde mesmo no YouTube, eu mesma, né, no meu canal, Só Negro 11. Outras eu tenho respondido nas lives no Facebook, tenho anotado e respondido nessas lives, e algumas estão escapando, infelizmente, porque o volume é muito grande. Então, eu hoje vou responder a algumas pessoas que estão sempre presentes na página, e por isso mesmo vai ser especial para essas pessoas, mas haverá chances para todos. Então é só vocês irem mandando as perguntas que eu vou selecionando. Então vamos lá, Cris. Maria, eu tenho aqui uma carta do Guilherme Loureiro, né? E ele diz o seguinte: eu não consigo controlar o medo do contato, que eu acho que já aconteceu várias vezes. Eu até permito algumas coisas, mas quando vejo a formação das carinhas no meio das luzes, eu desisto. Outra coisa esquisita é que às vezes no meio do breu, com os olhos fechados, parece que estou andando numa rua cósmica e começo a ver, sei lá, imaginar, não sei sinceramente o que ocorre. Parecem seres bem estranhos aparecendo à minha frente, como se eu estivesse dentro de um drone. Tenho a impressão de ser notado, mas sei que estou muito longe da minha casa, ou em alguma esquina dimensional. Não posso dizer que vejo nitidamente, porque a coisa é tão rápida que são imagens como um filme, tudo bonitinho. O que me intriga é que consigo descrever algumas características desses seres, sem precisar lembrar, ou melhor, sem ter a lembrança mental da fotografia estática deles. Como posso, pergunta ele, ter a certeza de uma coisa que aparentemente não está na minha mente? Por isso, estou sentindo que estou literalmente participando de uma escola. Não apenas pela sincronicidade de informações que eu penso com uma velocidade incompatível com o processo de aprendizagem normal. E dias depois, outra pessoa comenta o assunto, mas principalmente pelos fenômenos que nitidamente são eletromagnéticos, pelo menos naquilo que posso perceber e entender. Eu sei que os contatos no meu inconsciente já ocorreram, as imagens já estão começando a se formar na minha mente consciente. Mas, graças a você, também estou atento que são imagens baseadas nas minhas informações que já estão aqui, na minha cachola. O medo é tão ridículo que não permito um contato mais nítido, estando de olhos abertos, mesmo fechados. Eu digo isso porque eu já permito a formação de luzes e formas, menos de coisas com braços e pernas. E ele dá uma risada, Maria, nessa carta. Outra coisa também, não sei se isso é loucura, mas gostaria de saber a sua opinião. Nunca tive mediunidade para ver personagens falecidos. Mas quando se trata desses seres multidimensionais, como você fala, a coisa vem desde a infância. Eu lembro de ter uns 6 ou 7 anos e ficava apavorado com a ideia de que meus pais não eram meus pais. Outras vezes, por achar que estava sendo vigiado. Depois eu saía desse transe e voltava a ser uma criança normal. Esquecia desse medo. Já ouvi outras pessoas relatando as mesmas coisas. Agora, as memórias da infância estão voltando com tudo. Quando andava na região cristianismo e judaísmo, ao final, para mim eram demônios ou anjos
Mas hoje meu conceito mudou. Acredito que são apenas seres, mas com um repertório de apresentação quase pirotécnico. A paralisia que você citou é exatamente assim, e não entendo como uma imobilização. O fato para mim é que, estando eles por perto, a atmosfera muda e o corpo pira. Percebo a eletricidade no ar, mas comecei a entender também que não estava sendo imobilizado, porque na hora que a coisa começa, eu digo: hoje não, eu não quero ir. Em segundos, então, tudo para. Porém, a presença deles fica por horas e não é nada negativo. Por isso, eu adorei o programa que você abordou, o tema de projeção astral. Porque toda vez que esse pessoal aparece, os sintomas físicos são os de projeção astral. Também nunca tenho coragem de sair completamente do corpo. Já me dou por satisfeito em colocar os braços para fora. O campo da visão altera completamente, o corpo fica completamente eletrizado. Depois de trabalhar com o QI ou meditar por uns 40 minutos, é batata. Lá vem eles de novo, porque o corpo da gente fica completamente eletrizado. Maria, esta eletricidade seria um efeito secundário dessa energia sutil deles? E o tal do chifre de Amon que fica chacoalhando, feito enxame de abelha, misturando como um helicóptero quando eles se aproximam. Sou eu mesmo que estou fazendo isso ou são eles? A impressão que tenho é que eles decidem quando querem chegar e me induzem, não sei como, a praticar o King Kong ou a ficar em silêncio. Daí tudo ocorre. Gratidão e mil desculpas aí pelo texto. Mas, pô, tô hiper curioso. Esse aí, pessoal, é o Guilherme Loureiro, relatando, então, experiências que ele tem quando ocorrem esses contatos. Eu vou ter que ir até por partes com você, Guilherme, porque a tua pergunta é tão longa, o pessoal até se perdeu. Então eu vou ter que lembrar umas partes, porque é impossível o pessoal lembrar tudo que a Cris leu aí. Mas é interessante, assim, você está num processo de ativação da tua visão, eu vou chamar isso de visão além dessa realidade. E eu até ia chamar de visão além de Maia, e eu ia te chamar e vou te chamar de David. Caso você não tenha lido a trilogia O Sol Negro, basta ler o primeiro e você vai se identificar bastante com imagens que eu coloquei logo no primeiro livro, que ocorreram na mente do personagem principal, que é um casal, é a Maya e o David Bacon, né? E você tem, assim, características específicas que aconteceram com David Bacon durante a trama de ficção, né? Então, vamos lá. Você, então, está começando um processo de ver imagens que se formam, em que você vai nessa visão, como você colocou, como se fosse um drone, e as imagens vão abrindo à sua frente. Eu conheço muito bem isso que você está falando. É muito tranquilo se você fluir com ela. A questão é por que você está sentindo medo. Nada do que você está vendo é algo que não esteja dentro de você. Até você chegou a comentar aqui, como eu posso estar vendo coisas e lembrar de coisas que não estão claras na minha frente e elas não estavam na minha mente? Não, ao contrário, elas estão na sua mente. Na verdade, o que você está vendo, como tudo que nós vemos de olhos abertos ou fechados, é uma cocriação. Nada que você vivencia nessa realidade, estando com olhos abertos e achando que está desperto, sonhando o sonho de estar acordado, ou sonhando o sonho de estar dormindo, no seu caso, simplesmente é o momento em que você fecha os olhos e sendo treinado em Qigong, né, ou Qigong, né, tem vários nomes, que é o domínio do Qi ou Qi, que eu chamo de domínio do Vril, na trilogia O Sol Negro, até a personagem principal, a Maya, foi treinada nisso. Você já tem toda essa circulação do campo eletromagnético suficiente para que você tenha um pouco mais de ativações.
Então, você está num processo que eu chamo ainda inicial, porque você resiste a ele. A questão é, por que você resiste a ele? Você tem algumas opções aqui. Eu não quero, não estou interessado. Não preciso disso ainda. Ok, então, não há nada que temer, que nada do que você não quer te acontecerá. Conscientemente, eu não quero, tá tranquilo, não vai acontecer. Então, você não vai ver, você vai bloquear o sistema. Agora, se você teme, e nitidamente, ao que me parece, você está envolvido em energias de medo, você rejeita, então você está criando fantasmas, né? Você está criando, igual aquele programa que eu fiz, assombrações. Você está criando assombrações, porque imagens são formadas e tudo que você tem que fazer é nada. Você não tem que fazer nada. Quando você fecha os olhos, apenas se entregue. Saiba que você vai ver aquilo que é sua expressão, imagem e semelhança. Então, se você vive no medo, com padrões de pesares, padrões de karmas, digamos, consciência pesada e coisas do gênero, você vai ver isso representado em imagens que vão causar em você sensações, porque tudo isso tem um só sentido, e você até colocou mais para baixo da sua eu diria nem que isso não é nenhuma pergunta, isso você acabou dizendo várias coisas que acontecem com você, e nesse seu relato de suas experiências, que você não está fluindo com elas de acordo, você acabou deixando transparecer que existe uma grande compreensão, por um lado, você entende que isso são informações importantes para você, por outro lado, você tem medo de ir até elas. Então, esse seu medo de soltar-se, de fluir no tal, você deve estar com essa resistência, tanto nesse momento em que você fecha os olhos e se entrega, aspas, a uma meditação, como na própria vida. Nada diferente do que acontece em sua vida vai acontecer aí. Então, se você tiver realmente interesse em ver algo a mais, porque, na verdade, tudo que você vê do lado de cá, você vai ver de uma outra forma do lado de lá, porque a informação, você que trabalha com o Ki, sabe muito bem que Ki trabalha na informação, porque energia é informação, e a energia está em todos os lugares. A informação está do lado de cá, como está do lado de lá, supostamente, né, na maneira de dizer, que lá e cá é a mesma coisa. Mas a nível de percepção, quando você se projeta do lado de lá, você vai receber a mesma informação da maneira como essa articulação pode ser feita. A informação, ela busca chegar até você pela lei da atração e a lei da permissão. Então, a informação vai tomar forma, se necessário. Ela vai ser som, ela vai tomar forma, se necessário, e vai representar simbolicamente algo que você precisa entender, ou simplesmente não é que precisa, é relevante para você. Então, a única forma de você compreender isso é entregar-se, submeter-se, porque quando você se submete, se entrega confiante, com paz, aquiete a mente, né? Deixe que aquilo se revele para você. Aí você vai deixar que a lei da atração funcione melhor e a lei da permissão, sem obstruir o caminho, vai trazer a informação. Então, quando as imagens começam a se formar e você entra em apreensão e tenta olhar e aí elas fogem, é nítido que você está tentando qualificar. Então, quando você tenta qualificar, dar a sua própria forma a uma forma que não é você consciente que vai dar, porque isso é uma linguagem inconsciente que vai se tornar consciente se você se entregar a ela, né? Quando você tenta entender que imagem é essa que está se formando, quem são os caras lá, as imagens estão aparecendo na sua frente, vem medo e vem uma tentativa de qualificar aquilo lá, dar uma característica, uma identificação, você perde a imagem desaparece da sua frente, porque você não permite. Então, você tem que fazer aí a lei da permissão, se você quiser. Porque também você pode dar um tempo para você mesmo, até o momento em que você esteja pronto. Porque se você disser para você mesmo, eu não quero porque eu não quero, mas vê isso porque eu não estou pronto, você fecha.
quando você usa os decretos de forma consciente e não por medo, porque tudo que você negar vai te prender. O que você aceita conscientemente, decide por livre-arbítrio, eu quero ou não quero, no nível da consciência e não no nível do medo, porque o medo vai te prender. Mas no nível da consciência você estará livre. Então, esse é muito importante você entender as diferenças e como lidar com isso. Então, você mencionou aqui, Guilherme, fenômenos eletromagnéticos, as sincronicidades que acontecem. Então, existe informação, né? Esses fenômenos eletromagnéticos, assim, o que está carregando para você a informação. Essa informação está tão disponível para que você entre em contato com ela e a processe, a compreenda, que ela vai começar a dar choquinhos em você o tempo todo, igual aconteceu com a personagem principal da trilogia Sol Negro, logo nos primeiros capítulos, onde ela tinha realmente manifestações de choques, né? Aquela estática que ocorria entre ela e objetos quando ocorria esse processo de supercondução, que é a forma como a aceleração da nossa frequência e vibração começa a manifestar um maior nível de plasma, nós nos tornamos algo parecido com uma nave espacial. Se você estiver presente na Sinergia Quântica, no evento de 27 de novembro, presencialmente no Instituto Freedom, ou pelo menos online, eu não sei de que cidade você é, desculpe, eu não prestei atenção, não sei se você vai vir a São Paulo ou é de São Paulo, ou vai estar simplesmente online. Eu recomendo, porque você vai entender muito de como funciona essa energia que você está em treinamento do Qigong, né? E que é simplesmente a expressão da fonte de informação e inteligência do universo, que é não físico, que está envolvido com o éter e sua expressão eletromagnética, chamada de Vril ou Qi, e que você manipula com bastante capacidade já por treinamento e porque tem habilidade, né? Então não há nada que temer, meu amigo, né? Deixou até uma frase engraçada aqui: o medo é tão ridículo que não permite um contato mais nítido, estando de olhos abertos, mesmo os fechados. Eu sei o que você está falando, dá para te entender, né? É muito comum, é uma questão de treinamento só, aos poucos você vai chegar lá, né? Aí você fala uma coisa que me chama atenção, nunca tive mediunidade para ver personagens falecidos. Não, você nunca teve a ressonância, mediunidade temos todos. Nós somos um personagem canalizado. O nosso corpo físico, meu, seu, de qualquer um, é um rádio. Como um rádio, nós somos uma antena que canaliza a informação de uma personificação. Nós estamos canalizando o tempo todo, nosso corpo físico está canalizando o tempo todo. Todos somos médiuns, né? Então, cada um vê uma realidade. Eu vejo as minhas, você vê as suas, cada um vê a sua realidade dentro de uma realidade da matrix conformacional que nós estamos vivendo coletivamente e na bolha de realidade individual. Então, nessa sua bolha de realidade individual e coletiva, você é um canal. Então, você tem mediunidade. Só que você não tem ressonância com o nível do astral, que é o primeiro passo ali, né, de um nível de vibração específica. Que bom, porque realmente não é muito agradável ver gente morta o tempo todo, igual o menininho lá do filme Sexto Sentido falava, né? Eu vejo gente morta o tempo todo. Não tem graça nenhuma cá entre nós. Se você pode ver coisas muito mais interessantes. Então, abra-se para ver coisas interessantes, porque você vai ver o que você for a frequência de você tinha essa impressão de estar sendo vigiado. Guilherme, é provável que você esteja sendo monitorado. Vamos colocar a palavra mais correta? A impressão de estar sendo vigiado, está ligada ao medo. A impressão de estar sendo acompanhado está ligado a um saber que nós não estamos sós. Você não é você, você é nós. Você está acompanhado por outros você, outros Guilhermes, estão ao mesmo tempo
em ressonância com você, passando informação o tempo todo. E muitas dessas carinhas que começam a se formar que você rejeita são expressões desses outros você tentando passar informação através do seu ki para você mesmo. E você simplesmente se assusta com você mesmo, né? Então, pare de se assustar. Vai treinando, se olhando no espelho, quem sabe? Você não se assuste com você mesmo no espelho. Você não vai se assustar com outras projeções. Muitas pessoas que veem outras personificações na frente, que falam, eu tive um contato com um ser, muitas das vezes esse ser é uma outra versão dela mesma, que como ela não aceita a visão dela com ela mesma, ela projeta uma outra imagem, ela cria, cocria, porque tudo é cocriado, uma outra personificação, uma outra imagem na qual ela possa confiar. Como é o caso dos anjos, né? Pessoas extremamente religiosas, eu falei isso no programa anterior, extremamente religiosas, elas personificam aquilo que elas estão cocriando com encontros digamos, consigo mesmo ou com outros seres, o que também existe, com uma imagem personificada. Por isso que os patriarcas lá da Bíblia descreviam coisas tão interessantes como imagens de animais e anjos e asas. E eles criavam aquilo, uma imagem que eles poderiam traduzir por cocriação de algo que eles aceitassem e achassem que era do divino. Tanto como tem gente que vê essas coisas e acha que tudo é do, lado escuro da força, tem outras que acham que é só religioso e outras que simplesmente estão observando com mais apuro, sabendo que é uma ressonância e um reflexo. Portanto, Guilherme, se você está bem com você mesmo, tudo que você vai ver é cocriado por você mesmo, não há nada que temer, absolutamente nada a temer, né? E esse estado que você até comentou aqui, né, que quando andava na religião, quando você era jovenzinho, né, claro, os pais acabam te levando para a religião, você achava que isso poderiam ser ou demônios ou anjos, porque nossas religiões abrâmicas, elas são dualistas, e isso era incutido, então daí que eu estou falando, que dentro do medo se vêem demônios e dentro da religiosidade, digamos que é mais positivo, prefiro assim, né, vejam anjos. Mas hoje você diz que o seu conceito mudou e acredita que são apenas seres, sim, mas esses seres são parte de você mesmo. Boa parte deles são você mesmo. Então, você está sempre acompanhado, não está sendo vigiado, está sendo acompanhado. Aqueles que participam, e 30% da população da Terra participa do processo de hibridização, estão sendo monitorados. É como um constante check-up para ver qual é o seu nível de frequência, para eles saberem os vários você em realidades paralelas, todas as variações de você em todas as realidades paralelas, para que eles possam mensurar o que eles vão criar a partir do teu DNA em misturas. Porque eles estão buscando, digamos, melhores manifestações deles mesmos, no caso dos Greys, por exemplo, porque eles estão desaparecendo, né? Eles não conseguem mais procriar, e em função disso, eles estão criando outras civilizações com o seu próprio material genético, como é o nosso caso, misturando com o deles, para criar civilizações melhores, aonde até o corpo emocional está ancorado, coisa que eles hoje não têm, porque eles perderam nesse processo evolutivo catastrófico que eles tiveram, eles perderam o campo emocional, se tornaram apenas mentais. E agora, com esses novos corpos, novos seres de outras realidades que eles estão criando, menos densos do que nós, mais energia, menos matéria, eles têm um corpo emocional muito melhor que o nosso, menos ligado ao ego, à emoção, mais ligado à vibração do amor, né? Então, assim, nada negativo se você entender que nada que está te acontecendo é negativo. Então, se você qualifica como negativo, vai ser. Então, a questão da imobilização que você falou durante o sono, é quando a mente desperta antes do corpo em uma frequência que é diferente da sua. Então, nos estados de projeções, isso acontece,
Isso acontece também em contato com esses greys e outros seres multidimensionais, porque são outras frequências. Então a mente desperta, o corpo não, porque o corpo está congelado por dois processos, pelo medo e pelo medo na presença de uma outra frequência. Então o corpo não consegue lidar com essa nova frequência e a resposta neuroquímica do medo faz com que trave de vez e o cérebro fica funcionando e vem mais pânico e por aí vai, a coisa fica uma salada, uma coisa de louco. Então a pessoa dramatiza e gera aqueles padrões todos, né? Então, de novo, num caso em que você desperte a mente antes do corpo, relaxa. Aguarde, confia. Você está sempre acompanhado positivamente. Então, relaxa e confia, né? Rapidamente seu corpo volta, se você não tiver medo e deixar alguns segundos, essa sintonização, essa sincronização vão ocorrer novamente. Interessante aqui que você falou que, às vezes, nesses encontros, você diz, quando começa a sentir que seu corpo paralisa, você diz, hoje não, eu já não quero ir, né? E em segundos tudo para. Sim, é respeitado o seu livre-arbítrio, né? Então, esse livre-arbítrio, quando você está consciente dele, você para. Eu conheço gente que faz isso mesmo. Tem dias que quer ir, tem dias que não quer ir. Então, se não é um momento de entusiasmo para você, não é legal para você, você simplesmente para o processo conscientemente, não precisa ter medo, né? Aí você comenta aqui que depois de meditar e trabalhar com o Ki, aí depois de uns 40 minutos é batata, lá vem eles de novo. Então, mas a questão é, por que você teme? Quem são eles, afinal? Se você não sabe ainda, investigue, entregue-se. Deixa isso acontecer, deve ser muito relevante para você. Então, essa eletricidade que acontece tem a ver com você e com eles. Então, o seu campo de informação elétrico está atraindo a eles. É muito interessante, você não deveria ter medo nenhum, deveria simplesmente soltar-se e deixar ser. Não vai te acontecer nada. Você pode ter certeza, a não ser aquilo que você tiver dentro de você. Então, se você não está pronto, primeiro trabalhe em você mesmo, para você parar de ter tanto pânico, né? Aí você perguntou se é você ou são eles que ficam atuando e nesse processo os dois, né? Primeiro tem que saber quem são eles. Segundo, nada de novo que você vivencia deixa de estar sendo criado por você. O seu eu superior está criando uma realidade para você. Essa realidade enviada pelo seu eu superior é importante. Aí você tem o livre-arbítrio de encará-la ou não, aprender com ela ou viver em pânico, né? É uma escolha. Qual delas você vai escolher? Você também tem uma terceira? Apaga tudo e impede. Então você tem várias possibilidades aí, tá? Ou encará-la na boa, viver com medo com ela ou viver sem ela. Então, escolha o que for melhor para você, o que você se sentir melhor. E quando você estiver pronto, você vai encarar isso de novo. Um abração. Vamos à próxima. Cris? Olá, Eleonor Pacheco, muito boa sua pergunta. A oração é bárbara, seja lá um mantra, ou uma invocação, ou um decreto, ou um postulado, ou uma oração, como queira chamar, né? Eu costumo chamar de postulados. A oração é algo que você faz em tempo presente. Para que ela funcione, tem aquela história do efeito Isaías, né? Do Greg Braden, que ele escreveu o livro, que Isaías, então, estava sempre no tempo presente. E isso vem da filosofia mística, religiosa, simbólica, informação da sabedoria perene dos asiáticos, do Oriente, onde a filosofia Zen, exemplo, Zen budista, te fala para estar em momento presente. Então, o que existe no poder é o poder do agora, Eckhart Tolle, o poder do agora. Então, tudo que você faz no momento presente, com decreto, sabendo que este é o único momento, então não é assim, pedir que eu teria alguma coisa, não funciona direito. Se você fica falando orações baseadas também no passado, também não funciona.
é como um mago. O mago faz a magia colocando a atenção dele no agora, visualizando agora, já manifestado. Então, quando você ora, né, nós somos acostumados a pedir algo que não temos, né? E isso também é uma distorção da forma da oração. Nós temos que agradecer por tudo que temos e dizer o que queremos, colocar como já certo, viver aquilo como no tempo presente, já realizado, né? É bem um decreto. O decreto diz: está feito, está feito, está feito. Então a oração tem que ser feita em tempo presente, porque sim, é o poder do agora que se manifesta. Não peça algo e se coloque na posição do agora de dizer que eu não tenho. Porque quando você está pedindo, é que você está afirmando no agora que você não tem. Então o que sempre fica é o agora, porque só existe agora. Então se você pede o que você não tem, o que se afirma é que eu não tenho. Então, a oração tem um efeito contrário. Então, use o poder da concentração, do agora, do Zen Budismo, do Eckhart Tolle e de toda a sabedoria que vem com isso já há tantos milênios, que diz que você visualiza e diz está feito, né? E existe um período, um nível de intensidade. Aproximadamente 15 minutos é o tempo necessário para a atividade toda da plasticidade neural, cerebral, ser ativada para que uma nova realidade seja implantada. Então, os processos de visualização, de invocação, de decretos, que eu gosto bastante, eu gosto do decreto, né? Que você já vai na afirmação no tempo presente. Essa oração estilo efeito Isaías, do Greg Braden, é no tempo presente, como já feito, já realizado. Visualize isso como já existindo no aqui e agora, ok? É assim. Perfeito, Eleanor. Então, Cris, próxima. Maria, eu tenho uma questão do Serafins proscrito. Ele diz assim: tenho pensado, os crop circles são enganos sugeridos por Grace? Veja a mensagem de Arecibo. A imagem nela contida seria um Grey? Olá, Serafins proscrito. Gostei do seu nome, não? É um nome código, bacana. Então, você fala sobre os crop circles. Os crop circles, ou os círculos das plantações, que são, acho que é o termo em português, eles são uma cocriação da nossa mente terrena com seres interdimensionais ou de realidades paralelas. Você tem vários seres, mas o que existe nisso é uma forma de criar um momento intermediário para o contato. Então, digamos que, sei lá, 70% ou mais dos ciclos das plantações são falsos, são facilmente identificáveis porque eles não têm campo magnético. A forma como as espigas se dobram naqueles nós, existem nós específicos que incham, né? Que não inchariam da forma como incham. Isso já taxonomistas, especialistas em planta, taxonomia, que é na parte fisiológica dela, identificação da sua estrutura e suas variações. Já vários taxonomistas deram suas avaliações, dizendo que a mudança dos nós e o alongamento nas dobras, nos momentos, são pontos em que a espiga ou o caule estica, né? E existem pontos marcados. Nesses pontos ocorre uma elongação absolutamente absurda, fora do padrão normal, e nos nós que existem, né, da espiga, esses nós são bolhados em excesso, de uma forma também não normal, fora o campo eletromagnético que fica, e até algumas esferas de metais que são encontradas que como se estivessem marcando, e fora as imagens também que existem de orbs, né, de luz, que estavam presentes no momento em que círculos se formaram, principalmente na Inglaterra, Irlanda, Escócia. Isso muito foi já, digamos, filmado. Então, assim, existem os que são verdadeiros,
e a esses que eu vou me referir, né? E esses são feitos por uma mente, uma inteligência de grupos que estão fazendo um contato, passando informações através da energia, mais ou menos aquele papo que estava tendo agora há pouco com o Guilherme, né, com o Guilherme sobre o que, através de padrões de energia que se manifestam na forma de imagens, através da formação desses orbs e com certeza imagens formadas por efeitos sônicos que para nós não são audíveis, nós não entendemos, não os ouvimos, não os percebemos e criam aquelas imagens incríveis em questão de segundos. Então ali existe uma cocriação. Por que a cocriação? Porque isso está acontecendo para nós, para que o nosso contato exista. E nada que nós vemos deixe de ter a nossa participação. Então a nossa forma pensamento também está atuando lá. A forma pensamento da consciência de massa da Terra entra em contato com a forma pensamento de um grupo que manda um padrão de energia suficiente para gerar aquela mensagem que ali está encriptada, aquela simbologia que mexe com o nosso subconsciente e começa a dizer: existem seres que nós não vemos, mas que também estão aí e que provavelmente estão fazendo contato, e o trabalho especialmente feito pelos crop circles, círculos das plantações, é gerar a mensagem do contato que está havendo, ainda não claro, não visível em grande escala, mas que está aumentando e vai aumentar, porque os anos estão passando e estão preparando a população para isso, esses seres, e logo logo os órgãos, digamos, especiais, ligados, né, a centros de informação, vão ter que começar a passar a verdade que se ocultou, que eles bem sabem qual é, né? Então vamos lá, Cris. Próxima. Paulo Silva questiona: como base na física quântica, somos energia em níveis diferentes de frequência, criado por um todo universal, ou uma fonte inteligível universal. Essa onda quântica vibratória nos criou, logo somos parte desse todo universal. Então, qual é a intenção do todo universal em fracionar partes dele próprio e torná-los mais denso? Assim, dessa fração energética tão densificada, na qual, estando em uma realidade densa, possamos enxergá-la em forma de um corpo físico, constituído de átomos que estão em uma realidade bem densa. A pergunta é: por que esse todo universal pega partes de si mesmo, densifica, e que depois esse corpo recebe uma alma, uma energia animadora, e que depois precisa despertar e ter a consciência, se religar com o todo universal, que é o próprio em uma realidade mais densa? Esse retorno de si mesmo, que seria a evolução da consciência de todos nós, buscar ou religar, é uma pergunta difícil. Sou estudante Rosa Cruz. Sou frater Paulo Fênix. Então, o Paulo Silva está perguntando qual que é, acho que vou pegar só um resumo de tudo que ele está falando aqui, né? Que é mais uma afirmação com algumas pequenas perguntas. Qual é a intenção do todo universal em fracionar partes dele próprio e torná-los mais densos? A consciência está na energia. E tudo que você vê é apenas um outro nível de energia ligado a um outro padrão de frequência. É como a água, o vapor, né, e o gelo. É tudo uma mesma coisa em padrões de frequências diferentes. Então, a água, o vapor e o gelo são a mesma coisa, com um ponto de vista diferente. Então, nós somos como gelo, somos mais densos, e também temos contato com a água, e também temos contato com o vapor. E tudo isso somos nós. Nós somos a água.
Só que quando vemos o gelo, achamos que o gelo está separado da água, que está separado do vapor, quando na verdade tudo isso é simplesmente um outro padrão de frequência. Então o todo se experiencia em todas as suas possibilidades de frequência. Mas o que acontece é que o gelo está separado da água e se acha separado quando ele é a mesma coisa. É isso, são experiências. Ele se experiencia de todas as maneiras possíveis. E quando ele se experiencia, ele se fragmenta na observação, mas não está separado na realidade. Perfeito, acho que já respondi o Paulo. Então vamos para a próxima, Cris. Estou aqui com o Jefferson e ele tem uma pergunta. Se o universo é tudo que existe e uma projeção, um holograma, significa que está sendo projetado de algo que já existe. Tipo, tudo já está escrito. Então, eu estar aqui agora fazendo essa pergunta já estava no universo 2D e está acontecendo agora porque tinha que acontecer, certo? Enfim, a pergunta é: quem criou o holograma não poderia ser chamado de Deus, porque criar um universo simulado, aonde tudo que vai acontecer já estaria determinado para acontecer, não seria algo ético. Isto significa que o ser, a consciência que está por trás, não é um ser onipotente, ele seria maléfico, porque um ser onipotente não faria isso por ser 100% bondoso? Olá, Jefferson, obrigada pela sua pergunta. E ela seria bem explicada em uma conversa mais longa. Eu precisaria te dar, eu já vejo que você já ouviu as questões do que é um holograma, de que a consciência que cria o nosso universo de bolha, ela parte a partir dessa ligação com outro universo, né? Porque é uma bolha no nosso universo e que a consciência está antes dessa bolha, e antes dessa bolha surgir, que é uma bolha holográfica, existia um filme, que é uma consideração, é uma placa, como se fosse uma placa, isso é apenas uma consideração, pessoal, tá? Uma placa de filme 2D, né? Para que toda a informação ali estivesse gravada. Então, a partir do momento em que a luz surge uma incidência de luz, é como ocorre num filme holográfico, existe uma placa, né? Um filme que tem toda a informação ali, de tudo que está gravado, em uma luz, um laser entra em contato com um ponto específico ali, e dali projeta-se uma imagem. Então, escolhe-se uma informação, seleciona-se uma informação, e a partir daquela informação surge uma bolha, um universo holográfico. É mais ou menos o que acontece com o próton, né? Segundo os físicos hoje, o próton fundamental que carrega toda a informação do vácuo quântico como massa, né? Ele carrega essa informação, o próton se incha, e esse próton inchar é o que você chama de Big Bang. Então, os físicos hoje contestam que não é o Big Bang que existiu, e sim um próton que inchou e carregou toda a informação. Então, a partícula fundamental que gera esse primeiro momento seria o próton, esse próton se inchando e carregando toda a informação. Apenas o próton foi dado ao próton, segundo os físicos, carregar a informação do vácuo como massa dentro dele. Então, assim, é como se o próton fosse também um rádio. E esse rádio, vamos dizer assim, melhor, um projetor. Esse fosse um projetor. E esse projetor projetasse toda uma informação contida em um ponto daquela matriz 2D, daquele filme 2D. Onde está aquele próton, ele se incha e cria um novo universo. Por isso a teoria das bolhas. Então, cada bolha, né, dos multiversos, cada multiverso estaria se formando a partir de um próton que incha e cria uma nova bolha, um outro universo. Então, onde está a consciência disso? Aí o Jefferson, né? A consciência está antes disso,
Porque antes disso tudo existia apenas energia. Então a consciência está na energia, no padrão vibracional e não somente na sua manifestação. Porque toda manifestação holográfica, toda manifestação da projeção de bolhas e universos e por aí vai, todas elas vêm da consciência e contêm a consciência. Toda e qualquer parcela contém a consciência por imagem e semelhança. É um princípio hermético. Mas a consciência como um todo, reunida ali, ela está antes desse processo, que é partes dela. É como Brahma, que se despedaça, e de cada parte de Brahma surgem outros deuses, né? Com outras qualificações. Brahma é aquele que contém todas as qualificações, e quando ele se parte do seu braço, da sua perna, da sua cabeça, saem outros deuses com características, com especificidades. Né? Toda a cosmogonia, cosmologia hindu, então você vai encontrar com detalhes a visão dessa segmentação, desse fracionamento, mas todos eles são divindades, porque todos eles habitam o corpo de Brahma, ou são partes de Brahma, ou descendentes de Brahma. Então, a mesma coisa somos nós, o universo e tudo. Ok, Jefferson? Precisaria de mais informação, mas aí precisaria de um pouco mais de horas para a gente poder falar, e não é o nosso caso desse programa hoje, né? Ah, tem uma coisa aqui. O Jefferson está perguntando se essa consciência, esse ser com essa consciência que está por detrás, se ele não é um ser onipotente, ele seria maléfico? Essa história do maléfico é uma história religiosa também para representar a programação da Matrix. Então, essa programação dessa bolha de realidade, esse universo onde nós estamos é uma bolha, tem um programa. Existe um programa, uma informação. Essa informação que gera esse universo é um programa. Esse programa tem um nível de consciência específico. Quanto mais matéria, mais densa, mais ego, que é uma outra consciência, eu chamaria de subconsciência da consciência maior. E esse nível de consciência que é do ego é uma consciência independente que trabalha no programa. Ela está restrita ao programa. A consciência que cria tudo isso está fora disso, né? Então, essa consciência restrita ao programa, ligada à matéria, é o tal do ego e é o tal do Deus do Antigo Testamento, aquele Deus mau que mandava matar criancinhas e tudo mais. É uma representação. Aquilo lá foi criado na forma de histórias astroteológicas e até astrológicas e numerológicas. Então é tudo mais uma representação do que uma realidade histórica que aconteceu ali. Então esse Deus mau é simplesmente uma forma de explicar com uma matriz de realidade densa, pensa por si só. Que nós temos o nosso ego e o nosso lado divino. E essa luta sempre dos seres de cima, os seres divinos, contra as serpentes, né? Contra os dragões, que eles têm que dominar. Por que São Jorge, o dragão, né? Arcanjo Miguel contra o demônio, aquelas coisas lá. É tudo uma representação da luta do meu lado divino, desprovido de matéria e mais energia e mais consciência, tentando dominar o meu lado matéria, que tem um programa da consciência do eu. A matéria é eu. Não tô nem aí com os outros. Eu. Daí que as ações daqueles que são os deuses da matéria é eu. Me louvem, me adorem, mate os outros, se não me adoram, mate. Então esse padrão do ego, eu, é um programa. Então, o que você veio fazer nesse programa? Você veio se sobrepor a ele. Você veio despertar o conhecimento multidimensional. Aquele que você é realmente. Dominar esse padrão do Deus da matéria
do ego, que está inserido na matéria, através dele, não pode fugir, não adianta, tá? Não tem como fugir. Tem que ser através dele, inserir-se nele, através dele jogar o jogo, e jogando esse jogo, passando de fases, é que você toma o seu lugar, assume o poder sobre ele. E a partir do momento que você assume o poder sobre ele, o teu nível de consciência se eleva. E você entende, então, como Neo e Matrix, que você pode ser um novo programador. E aí você reprograma o programa. Porque aí você passa a manifestar a sua vontade com consciência, em vez de simplesmente ser um efeito do programa, você passa a ser a causa geradora, conscientemente, porque de uma forma ou outra você é a causa geradora. Só que você mais parece um efeito, como uma bolinha de ping-pong, que se joga de um lado para o outro, que você não se toca, que é você mesmo que está se jogando de um lado para o outro, porque o teu nível de inconsciência e dominação do seu próprio ego, que é esse falso Deus, domina você mesmo. A partir do momento que você se torna consciente, você passa a dominar. Mas não é segregando, é integrando. Porque a única forma de sair daqui é integrar. Por isso que eu chamo de método da integração, a escola de alunos que eu tenho, né? E que vai abrir nova turma agora, no comecinho de dezembro. Quem tiver interessado, fique de olho, né? Nós vamos começar a chamada no comecinho de dezembro, aonde eu passo a informação mostrando que a integração é o caminho. E na integração é que ocorre a sinergia, que é o processo onde a energia se expande de tamanha forma que você consegue, então, elevar-se e chegar ao nível de consciência divina, ligando a mente terrena à mente divina. E isso, por isso, eu chamo de Sinergia Quântica, o curso que vai ter agora, dia 27 de novembro, no Instituto Freedom, em São Paulo, que tem vários anúncios na minha página do Sol Negro Livro, ou Maria Pereda, no Facebook, e tem vídeos também sobre isso no canal do YouTube, que vocês podem localizar facilmente, até os links para inscrição. Então esse é um foco constante, e é o problema onde as pessoas estão sempre perdidas. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O Deus é mau, o Deus é bom. Essas coisas que eu vejo, você vai ver cada vez mais, Guilherme e outros, mais realidades, outras realidades ao mesmo tempo, que a nossa multidimensionalidade, a nossa capacidade de ver realidades paralelas está sendo ativada. A cada vez mais isso vai acontecer. Então, queira ou não, todos nós vamos ter que nos acostumar com isso e lidar com isso de forma positiva para gerar um processo sinérgico de reintegração dos nossos diversos eus em um eu maior e por isso mesmo atingir um maior nível de consciência. É isso aí, pessoal. Então, obrigada a vocês, obrigada, Cris, um abração e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, o programa está recheado de questões interessantíssimas e nós queremos aprender. Afinal de contas, são os questionamentos que mudam o mundo. Então questione. É lúcido questionar. Não acredite em tudo. Pesquise. Essa é a nossa função do Desperto. Trazer uma verdade relativa de ponta que faça você encontrar a sua verdade. Gratidão, Maria. Até o próximo Despertos. Vem com a gente.